Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula passada nós falamos sobre energia elétrica. Como que a energia elétrica é gerada, como que a energia elétrica é gerada em larga escala, como que ela é distribuída e como que ela chega até as nossas casas através aí dos circuitos elétricos capazes de ligar os aparelhos elétricos e eletrônicos, não foi isso? Na aula de hoje nós vamos saber como que a energia elétrica é calculada, tá? Porque a energia elétrica ela não é grátis não, tá? Ela tem um preço e na realidade o preço é até muito alto. E na aula de hoje vocês vão aprender exatamente isso, a calcular a conta de energia elétrica. Então, pega seu caderno, pega sua caneta, pega seu lápis, sua borracha e também hoje vocês vão precisar de uma calculadora. Pode ser uma calculadora convencional ou uma calculadora aí do celular, tá bom? Então, pega tudo isso e vamos para a aula de hoje. Beleza, pessoal? E a habilidade trabalhada na aula de hoje será calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potências descritos no próprio equipamento e o tempo médio de uso, para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. Então, vamos lá. Pois bem, pessoal, antes de falarmos da conta de energia elétrica propriamente dita, vocês precisam entender alguns conceitos básicos para entender a conta de energia elétrica. E o primeiro desses conceitos é o conceito de potência, tá? Todo equipamento vai ter uma potência, tá? E o que é essa potência, professora? A potência vai ser nada mais que a quantidade de energia gasta no equipamento. E aí a potência, ela é medida em uma unidade, em uma grandeza, que é a grandeza chamada aí de watts, tá certo? Que é esse Wzinho. Peraí, professora, eu não entendi nada. A sua TV, para funcionar, ela precisa de uma quantidade de energia, tá? Ela precisa de uma quantidade de energia específica para ela poder funcionar. E essa quantidade de energia que a sua TV precisa para poder funcionar é a potência, tá? Então, todos os equipamentos elétricos e eletrônicos vão ter uma potência definida. E essa potência é medida aí nessa unidade de medida, que é o watts, que é esse Wzinho. Beleza, pessoal? Então, isso que é potência, tá bom? Perfeito. E aí, como eu falei para vocês, todos os equipamentos vão ter aí uma potência específica, tá certo? Então, por exemplo, o rádio, ele tem uma potência aproximadamente de 1 watts, tá? As lâmpadas, tá bom? As lâmpadas de LED, elas têm uma potência aproximadamente aí de 11 watts. A TV, a televisão, tem uma potência de aproximadamente 120 watts. O notebook tem uma potência aí de aproximadamente 150 watts, como vocês estão observando nessa imagem. A furadeira, para a furadeira funcionar, ela precisa de uma potência, não é isso? Então, a potência de uma furadeira é aproximadamente aí de 400 watts. Um ar-condicionado, para funcionar, precisa de uma potência, né? Precisa de uma potência, uma energia, a quantidade de energia necessária para ligar o ar-condicionado. E essa potência, essa energia aí, para o ar-condicionado funcionar, é de aproximadamente 1.450 watts. Tá certo? Então, vocês conseguem perceber que diversos tipos de equipamentos, de aparelhos elétricos e eletrônicos, precisam de uma certa potência para funcionar? Cada um tem uma potência específica, então prestem bem atenção nessas potências de cada um, porque vai variar, tá certo? E aí vocês podem ver essa potência na descrição do equipamento. Geralmente, todos esses equipamentos, eles vêm com selo, tá? E aí vocês conseguem ver essa potência nesse selo. Vocês podem procurar lá e aí tem a potência do equipamento. Ou então no manual do próprio equipamento, tá certo? E aí eu vou trazer até uma questão, tá certo? Envolvendo aí a utilização desses aparelhos, mas só no finalzinho da aula, tá bom? Então,
Beleza, então vocês entenderam o que é potência, né? A potência é a quantidade de energia necessária para um aparelho funcionar. Então, a quantidade de energia que uma televisão tem para ela funcionar é 120 watts, tá? Menos que isso, a televisão não funciona, tá bom? O notebook tem aproximadamente aí 150 watts, então a potência necessária para aquele notebook funcionar é de 150 watts, beleza? Perfeito. E aí, tudo isso, toda essa potência está relacionada com a conta de energia elétrica, tá certo? E essa conta de energia elétrica, ela é calculada através de um medidor de energia elétrica. Então, na casa de vocês, tem um contador de energia elétrica, né? Isso, ou então, medidor de energia elétrica. Geralmente fica até fora da casa, não é isso? Então, esse medidor de energia elétrica, ele vai medir, tá bom? A quantidade de energia elétrica que é gasto naquela residência. Então, vai medir os watts, né? No caso dos medidores de energia, na realidade, eles medem uma outra grandeza em kilowatts, tá certo? Então, nós temos que entender aí essa diferença. A potência é dada em watts, mas os medidores, eles contabilizam em kilowatts por hora, tá certo? E aí, tem como transformar, como nós veremos na aula de hoje, de watts para kilowatts. Então, lá nesses medidores, a conversão já é feita automaticamente, beleza? Então, lá nesses equipamentos, nesses medidores, a energia vai ser transformada e vai ser medida em kilowatts a hora. E essa leitura é feita mensalmente, né? Então, todo mês vai lá um funcionário da concessionária de energia lá medir quanto que lá na sua residência gastou os kilowatts por hora durante todo o mês, não é isso? E a partir disso é feito um cálculo, é gerada uma tarifa e aí você tem a conta de energia elétrica, tá bom? E aí na aula de hoje nós iremos exatamente aprender como que é feito aí esse cálculo para descobrir a conta de energia elétrica, tá? Então essa conta de energia elétrica, ela é descoberta através de cálculos que são feitos, tá bom? Então o primeiro cálculo que vocês têm que entender é o consumo por dia dos equipamentos, tá? Então por dia os equipamentos vão ter um determinado consumo, beleza? E esse consumo, como eu já falei para vocês, ele é medido em kilowatts por hora, beleza? E aí tem uma formulazinha básica para vocês saberem. Então, o consumo em kilowatts é medido através aí da potência dos equipamentos. Olha só, a potência, que nada mais é que a quantidade de energia que os equipamentos necessitam para funcionar, vezes a quantidade de horas que aquele equipamento fica ligado lá na sua casa, tá? E isso tudo eu preciso dividir por 1000, porque a concessionária de energia quer saber em kilowatts hora, tá? Então, para saber em kilowatts, para transformar watts para kilowatts, você precisa dividir tudo isso por 1000. Eu vou mostrar um exemplozinho para vocês, bem básico, tá bom? Para vocês se familiarizarem aí como que funciona esse cálculo. Nós vamos descobrir qual o consumo por dia dessa TV aí em kilowatts, tá? Então vamos pensar, você fica com a TV mais ou menos 4 horas ligada durante o dia, durante a manhã, tá? E aí à tarde você liga novamente essa TV para assistir suas aulas, não é isso? Então você precisa dessa TV ligada aí à tarde de mais ou menos 3 horas até 5, não é isso? Então você tem aí mais 2 horas. Então 4 mais 2 já vai o quê? 6 horas de uso. Aí à noite, digamos que você liga mais 3 horinhas a televisão lá para assistir filme, novela, jornal, etc. Então você já passa mais 3 horas. Então 4 horas pela manhã, não é isso? Mais 2 horas à tarde, mais 3, totaliza aí 9 horas. Então, essa televisão na sua casa passa 9 horas ligadas. Então, nós vamos descobrir qual o consumo em kilowatts durante o dia dessa televisão, tá? Então, a gente tem uma formulazinha básica, não é isso? Para que esse cálculo funcione. E aí o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a potência, não é isso? Então, o consumo em kilowatts por hora, a gente precisa saber a potência. A gente sabe que a potência aí é de 120 watts, não é isso? Então, essa
televisão precisa de 120 watts para poder funcionar. E aí, isso aqui é vezes, tá? A quantidade de tempo que ela passa ligada. Então, eu fiz uma média, eu não sei quanto tempo você passa com a televisão na sua casa ligada, mas eu fiz uma média de aproximadamente aí 9 horas de uso, não é isso? E tudo isso você vai dividir por 1000, tá bom? Então, como que isso vai funcionar? Então, 120 watts vezes 9 dá um valor aproximado aí... Dá um valor aproximado aí de 1080, tá certo? Então, 120 vezes 9 dá aproximadamente aí 1080. Dividido por 1000, beleza? Então, você tem aí 1,08 kW a hora, tá? Então, o consumo por dia dessa TV aqui na sua casa, que passa ligada aproximadamente 9 horas, é de aí 1,808, no caso, kilowatts a hora. Aí você pode se perguntar, professora, mas eu não passo horas não, eu passo só minutos com a televisão ligada. Eu lhe assisto ali 30 minutinhos e aí canso e aí vou, sei lá, jogar Free Fire. Então, o que você faz? Você não pode colocar os minutos não para descobrir, tá? Você tem que transformar, porque a fórmula pede em horas. Então, você vai ter que transformar a quantidade de minutos em horas. Provavelmente vocês aprenderam isso em matemática. Se não aprenderam, na internet tem um conversor que vocês podem colocar quantas horas tem em 30 minutos, tá bom? Então, perfeito, pessoal. Agora eu vou pedir que vocês façam, é a vez de vocês, tá? Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem qual o consumo por dia de um carregador de celular aí em kilowatts. Lembrem daquela formulazinha, tá? A fórmula que fala que o consumo em kilowatts é igual à potência, tá? Do carregador vezes a quantidade de horas que ele passa ligado, dividido por 1000, tá bom? Então eu vou deixar esse esqueminha aí na tela, vocês vão fazer isso aí, vocês vão pensar, vão fazer uma média de quanto tempo o celular de vocês passa carregando, vão calcular pela vezes a potência e dividir tudo isso por 1000, tá bom? Então eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem rapidinho, tá certo? E aí nos vemos daqui a alguns instantes.
pessoal, então voltamos. E aí, vocês fizeram o cálculo direitinho? Descobriram quanto que o celular de vocês consome em quilowatts por dia? Pois bem, vamos fazer aqui, tá? Como se fosse o meu celular, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, como se fosse o meu celular, tá certo? Então, a quantidade em quilowatts por hora que o meu celular consome, o carregador no celular, do caso, né? Porque eu vou carregar o celular, então é o carregador que consome aquela energia para poder carregar o celular. Então, a potência do celular é o quê? 3 watts, não é isso? Aproximadamente, como eu coloquei para vocês aqui. Então, essa potência pode variar, tá certo? Mas aproximadamente é 3 watts, tá? Vezes, digamos, eu carrego meu celular pela manhã, 2 horinhas, o celular passa ligado. Aí à tarde, mais 2 horas, já faz 4 horas. À noite, mais 2 horas, já faz 6 horas. Então, por dia, o meu celular passa no carregador 6 horas, tá? Então, a quantidade de horas aqui é 6. Tudo isso dividido por 1000. Isso tudo aqui é igual a 3 vezes 6 é igual a 18. 18 dividido por 1000, não é isso? Porque eu quero saber em quilowatts. Isso aqui é igual a 0,018 quilowatts hora. Então, o meu celular consome por dia em quilowatts 0,018 quilowatts. Aí fizeram certinho vocês? Pois bem, vocês devem pensar, tá, professor, o que isso tem a ver com a conta de energia elétrica? Calma que nós vamos chegar lá. Pois bem, como eu falei para vocês, a conta de energia elétrica ela é calculada por mês, tá? Então, mensalmente, o funcionário da concessionária de energia vai lá na sua casa e faz os cálculos lá, contabiliza, né? Ele utiliza um equipamento, um aparelho que faz tudo isso automaticamente, não é preciso ele ficar na calculadora calculando, tá? Então, mensalmente é feita a leitura. Então, a conta de energia elétrica, ela é feita um cálculo por mês, tá bom, pessoal? Para esse cálculo ser feito, eu preciso saber a quantidade de quilowatts hora por dia. Então, foi por isso que eu fiz com que vocês aprendessem primeiro como que eu transformo aí o cálculo de energia por dia, tá? Então, é feito aí o por dia, tá? A quantidade de quilowatts hora por dia, vezes os dias do mês. Isso eu vou ter a quantidade de quilowatts hora por mês, entenderam? Pois bem, você vai pegar essa quantidade de quilowatts por mês e vai multiplicar com a tarifa. E aí você vai ter a quantidade em reais, tá certo? Então, a tarifa geralmente varia tanto com o mês do ano, tá? Essa tarifa é bem variável, quanto também aí com regiões. Então, diversos estados do Brasil têm uma tarifa que muda, tá bom? No nosso estado, aqui no Piauí, a tarifa é aproximadamente 0,80 centavos, tá bom? Então, essa tarifa é aproximadamente aí 0,80 centavos. Vocês podem descobrir qual que é a tarifa da casa de vocês olhando lá na conta de energia elétrica. Tem a tarifa lá direitinho, tá certo? Então, vocês vão descobrir quanto que vocês estão pagando, tá bem? Perfeito, gente. Mas vamos pro exemplo que fica mais fácil de aprendermos com o exemplo. Então, vamos saber aí qual que é o consumo da TV aí por mês, em reais, não é isso? Então, vamos lá. Por mês, por dia, a gente já descobriu que a quantidade de kilowatts, pagar aqui. Então, a gente descobriu que a quantidade de quilowatts hora por dia da televisão é de aproximadamente 1,08, não é isso? E o quanto que eu gasto aqui por mês? Então, vamos lá, por mês. Bom, por mês eu preciso saber a quantidade por dia, então é 0,8 vezes a quantidade de dias no mês. No caso, um mês, vamos calcular em um mês que tenha 30 dias, por exemplo, não é isso? Então, 1,08 vezes 30 é aproximadamente aí 32,4, tá? Perfeito. E aí, quanto que isso é em reais? Isso aqui é a quantidade de quilowatts hora por mês, tá? E como que eu vou saber essa quantidade aqui em reais?
Pois bem, então vocês vão pegar 32,4, tá? Que é a quantidade de quilowatts gastos por mês só da televisão, vezes a tarifa de energia, que, como eu falei para vocês, no nosso estado é aproximadamente 0,80 centavos, tá bom? Isso tudo multiplicado, 32,4 vezes 0,8 é igual a 25,92, tá? Então, tudo isso aqui é em reais, beleza, pessoal? Então, essa televisão aqui, por mês, consome aí, da conta de energia elétrica, R$25, tá bom? Só essa TV. Imagina se nossa casa tem mais de uma TV. Então, esse cálculo aí já duplica, não é isso, pessoal? Então, é basicamente isso, tá? Vocês vão precisar multiplicar a quantidade de quilowatts-hora por dia, vezes a quantidade de dias no mês que você utiliza. Aí você pode se perguntar, professora, mas tem dia na minha casa que eu não ligo a televisão, então você já diminui um dia, né? Fica 29 dias ao invés de 30 dias. Aí você, eu só ligo minha televisão, sei lá, 2 dias por semana, e aí você já vai calculando direitinho, tá bom? Perfeito, então agora vai ser a vez de vocês de calcular qual o consumo por mês do carregador de celular, tá bom? Qual o consumo por mês, considerando a tarifa aí de 0,80 centavos, tá bom, pessoal? Então, lembrem-se que a fórmula para utilizar é a quantidade de quilowatts por dia, tá? Que vocês já sabem, porque vocês já calcularam, que é aproximadamente 0,018, vezes a quantidade de dias que você carrega seu celular. Eu tenho certeza que vocês carregam o celular de vocês todos os dias, então é 30 dias. E aí depois vocês vão pegar essa quantidade de quilowatts aqui que vocês descobriram, tá? Quilowatts hora por mês, tá certo? E vão multiplicar pela tarifa em reais, que no caso vocês vão considerar a tarifa aí de 80 centavos. Então eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Para vocês fazerem aí esse exemplo rapidinho, tá bom? Uns 3 minutinhos. Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
pessoal, então voltamos e vamos calcular aqui rapidinho para ver quanto que esse celular aqui gasta por mês na conta de energia elétrica. Então vamos lá. Eu preciso saber a quantidade de quilowatts-hora por dia. E essa quantidade a gente já calculou. Então é aproximadamente aí 0,018. Não é isso? Tudo isso vezes a quantidade de dias, no caso, 30 dias. Isso aqui dá aproximadamente 0,54, tá? Então, a quantidade de quilowatts-hora por mês é essa aqui. Só que eu quero saber isso em reais, então eu vou multiplicar 0,54 vezes 0,80, que é a quantidade da minha tarifa. Isso aqui vai dar aproximadamente aí 0,43 centavos por mês, então é aproximadamente 50 centavos por mês. Isso parece insignificante, mas imagine quanto celular você carrega na sua casa, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Imagine em um bairro, em uma cidade, em um estado. Então isso aqui se torna significante se a gente pensar em larga escala, beleza? Perfeito, pessoal. Então vocês viram aí na prática como que ocorre aí esse cálculo de energia elétrica, não é isso? E vocês viram aí, geralmente a gente costuma mostrar isso realmente em valores, porque quando você vê em números, você consegue quantificar, tá? E aí eu trago uma questão bastante interessante relacionada ao consumo de energia elétrica, que é a economia de energia elétrica. Porque quando economizamos energia elétrica, a gente não está apenas poupando dinheiro, tá? Então, quando você apaga a luz do seu quarto, que não, você sai do quarto, não é necessário deixar a luz ligada, você não está apenas poupando dinheiro, tá? Você também está colaborando para o uso racional dos recursos da natureza. Porque como nós vimos, para que a energia elétrica chegue até a nossa casa, é necessário uma transformação de energia que ocorre onde? Principalmente aqui no Brasil, nas hidrelétricas. A gente utiliza o que nas hidrelétricas? O movimento das águas do rio, tá? Então, tudo isso aí, a gente está utilizando recursos naturais, recursos da natureza. E o impacto é muito alto, como nós até vimos lá nas fontes de energia, que o impacto de uma construção de uma hidrelétrica para a natureza é muito alto, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter um consumo bastante racional desses recursos. E aí, a maioria dos aparelhos elétricos e eletrônicos, eles têm um selo, tá? E esse selo é basicamente esse aqui que está sendo mostrado na imagem para vocês. E esse selo significa que esses aparelhos, eles passaram por uma inspeção, tá? Em órgãos do governo específico, que calcularam aí a eficiência, o consumo energético desses aparelhos. E aí, os mais eficientes vão receber esse selo, tá certo? E aí você vai saber se realmente ele é eficiente, tá? Se ele consome menos energia. Então, quando vocês forem, os pais de vocês forem comprar aparelhos eletrônicos, falem para eles, pai ou mãe, vamos procurar o selo, o eletrônico ou aparelho elétrico que tem o selo do Procel, porque esse selo significa que aquele aparelho é mais eficiente, tá? Falando aí de economia de energia, tá certo, pessoal? Então, nós falamos na aula de hoje sobre a conta de energia elétrica, descobrimos como que é feito o cálculo de energia elétrica por dia e por mês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido direitinho como que calcula a energia elétrica, a conta de energia elétrica da casa de vocês. Se vocês não aprenderam essa aula direitinho, vocês podem pesquisar na internet, se ficaram aí interessados em saber. Olhem a conta de energia elétrica da casa de vocês quando chegar, para vocês verem a quantidade de quilowatts direitinho, qual que é a tarifa cobrada, tá bom, pessoal? Então foi isso, um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.